dia 8 de maio, o Agrus completa 35 anos de história. Para conhecer um pouco mais sobre o Instituto UFV de Seguridade Social e a importância dele na vida dos servidores da universidade, nós vamos conversar com o diretor-geral do Agrus, o professor Nairan Félix de Barros. Tudo bem, Nairan? Olá, Carol, tudo bom? Então, o Agrus é uma entidade privada, fechada de previdência complementar, conhecida também como fundo de pensão. Em que contexto que ele foi criado? Bom, nós temos que retornar um pouco na história da universidade para entender por que do Agrus. A universidade era estadual e quando foi federalizada, todos os servidores, professores foram enquadrados no regime CLT. E para esse pessoal, no regime CLT, a aposentadoria se dá pelo Sistema Geral de Previdência do país, em que o valor do salário pós-aposentadoria era muito reduzido. Então, naquela ocasião, o professor Paulo Mário de Deus Justus, nosso reitor, criou o Agrus para complementar salário dos funcionários da universidade. Então, o contexto de criação do Agrus vem exatamente em função da necessidade de garantir ao nosso servidor um salário digno, compatível com o que ele tinha antes de aposentar. E hoje o Agrus atende milhares de pessoas, né? Qual que é a importância dele na vida dos participantes? Bom, o Agrus hoje ele tem, depois da sua criação, com o plano de previdência, ele passou a ter também um plano de saúde. Então hoje nós temos dois serviços de saúde e de previdência e nós temos no total cerca de 16.600 beneficiários do Agrus no plano de saúde e 5.500 na previdência, que são os ativos. Os outros são dependentes diretos ou indiretos desses participantes. E, Nairan, uma dúvida muito comum é quanto à previdência privada, né? Como que ela funciona? Bom, a previdência privada, também chamada previdência complementar, ela tem como objetivo complementar o salário do trabalhador após a sua aposentadoria. E aí nós temos dois tipos de previdência, dois tipos de fundo, de entidades. As entidades abertas, que são basicamente os bancos, a financeira, ou seja, ligado ao mercado de capitais, e as entidades fechadas, que se restringem a uma instituição, a uma empresa, como o caso do Agrus, se restringe à Universidade Federal de Viçosa. Nós temos, por exemplo, o caso do Banco do Brasil, também uma entidade fechada que serve especificamente aos funcionários do Banco do Brasil. Então, nós temos esses dois tipos e a lei que rege esses dois tipos de fundo de pensão, ou melhor, de previdência privada, as abertas é um sistema de capitalização, meramente aplicar recursos e ter o benefício do rendimento daquele recurso, e no caso das fechadas, além do rendimento, nós temos uma série de benefícios que são prestados aos participantes mediante um plano que é feito e aprovado pelo governo federal. Já foi mencionado o Agrus, a partir de 94 ele passa a incorporar também o plano de saúde. Qual é a vantagem de ter esses dois serviços na mesma instituição? Das entidades fechadas de previdência, que são no Brasil cerca de 320, nem todas têm um plano de saúde ou têm um plano de saúde ligado diretamente à instituição. Algumas terceirizam esse plano de saúde. No caso do Agrus, eu diria que nós temos uma peculiaridade, porque estamos situados em Viçosa, uma cidade interior, onde sempre a assistência à saúde não foi muito boa. Então, a intenção do Agrus, ao ligar o plano de saúde, que é um plano de autogestão, ou seja, nós pagamos para ter esse plano, foi exatamente de dar uma melhor assistência aos seus participantes, que estão em grande quantidade aqui na região de Viçosa. Então, nós temos não só a rede credenciada de Viçosa, e das cidades vizinhas, como Ubá, Ponte Nova, e também em Juiz de Fora e Belo Horizonte, que são cidades maiores, onde procedimentos mais complexos são direcionado para essas duas capitais, das duas cidades. Uhum. E já falamos em termos de números, E hoje a equipe do Agrus, quantas pessoas aqui trabalham, como que é a estrutura da instituição? Bom, o Agrus, nós temos hoje cerca de 80 servidores, em várias gerências. Nós temos as duas gerências de fins, que são a Previdência e a Saúde, mas temos também as gerências meio, que é contabilidade,
que é investimentos, né, e assim sucessivamente. Mas no total são cerca de 80 funcionários. E quais são os principais desafios e interesses dos participantes? Bom, eu diria que, obviamente, o interesse do participante é ter um bom atendimento, tanto do ponto de vista previdencial quanto do ponto de vista assistencial, né? Então, o desafio constante do agro é exatamente cumprir a sua missão de prestar um bom serviço, tanto na previdência quanto na saúde. Por outro lado, do ponto de vista administrativo, o desafio que nós temos hoje é terminar junto à Previc, que é o órgão do Ministério da Previdência responsável pela fiscalização das entidades fechadas de previdência, fechar o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, pelo qual nós queremos provar que todo o recurso que foi colocado pelo FV no passado em favor do nosso participante pertence ao participante, não temos que devolver, como o governo quer, esse recurso para ele. Então, esse é o grande desafio. Nós esperamos até o final deste ano, de acordo com o cronograma, fechar esse trabalho e a partir já do início do ano que vem ter um novo plano de previdência para os servidores ligados ao regime único ou RJU. E o Agros também tem investido em tecnologias para melhorar o atendimento, né? Sim, nós lançamos recentemente, há cerca de um mês, né, um portal de autoatendimento do nosso participante, e nesse momento cada participante pode, mediante uma senha, visitar todo o seu a sua ficha, né, relacionada à saúde, que procedimentos ele foi atendido, quanto que custou cada procedimento, se ele tem alguma coisa que pagar, quanto que ele tem que pagar e quando tem que pagar, se pagou, esse histórico fica, então ele abre a ficha e vê todo esse histórico nesse portal do autoatendimento. Nós esperamos breve, nos próximos meses, já temos também um autoatendimento que vai ter a parte de empréstimos, enfim, o indivíduo poderá administrar a sua vida e acompanhar a sua vida dentro do Agros através desse portal. Uhum. E comparando agora o Agros a outros fundos de pensão do país, como é a nossa situação hoje? Bom, a Associação Brasileira de Fundos de Pensão, a ABRAP, né, ela classifica os fundos de pensão de acordo com o seu patrimônio. O Agros hoje dentre as 320, é de número 100. Então, nós somos a 100ª em tamanho de patrimônio. E isso dá uma ideia do poder de investimento da instituição. O sistema como um todo hoje tem no Brasil cerca de 750 bilhões de reais em ativos e o Agros tem aproximadamente 720, 730 milhões. Portanto, isso dá uma ideia do tamanho do Agros em relação a outras entidades. O que nos deixa bastante satisfeito que, ao contrário de grandes fundos de pensão que hoje estão aí na imprensa, né, como devedores e chamando ao participante para aportar recursos que antes não deveriam fazer, o Agros não tem essa situação. Nós somos superavitários em todos os nossos planos, isso nos deixa muito contentes em poder oferecer ao nosso participante uma garantia, uma sustentabilidade dos benefícios a que ele faz jus. E para fechar nossa conversa, então, quais são as perspectivas do Agros para os próximos anos? Bom, a nossa perspectiva seria de imediato, né, completar esse TAC, que nós estamos comentando sobre isso, aumentarmos o número de participantes através do plano CD, que é um plano em que o indivíduo investe e depois, ao final, ele pode sacar parte desse dinheiro ou todo o dinheiro para seu uso pessoal. Queremos também melhorar sempre a qualidade do nosso serviço, é uma coisa muito importante para nós, né? E fecharmos uma outra questão pendente que é referente à dívida da nossa patrocinadora com o Agros, que já temos isso ganho na justiça, a questão de acertar a maneira que nós receberemos esse dinheiro. Então, esses são os 3 ou 4 pontos mais importantes para o futuro próximo do Agros. Tudo bem, então, professor, a gente agradece a sua participação aqui no Destaque UFV. O Destaque UFV fica por aqui. Se você perdeu algum dos nossos programas, é só acessar a página da RTV no endereço que aparece na sua tela. Até o próximo encontro!